Boa noite, Central. Vocês estão bom? Hã? Vocês estão bom? Tá bem? Você está feliz com Jesus? Fazer igual o Luciano Subirá, né? A gente modela, né, irmão? A gente copia, nada se cria, tudo se copia. Né? O Luciano Subirá, quando ele sobe, ele fala: vocês estão felizes com Jesus? Eu vou, aí ele fala: e Jesus está feliz com você? Jesus, pergunta para o irmão para você, fala assim: Jesus está feliz com você, meu filho? Eita Deus! Aí eu não posso responder por você. Livro 1 de Paulo aos Coríntios, né? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, quando Paulo explica, ele fala sobre a ceia do Senhor ali, né? Ele fala: eu recebi do Senhor o que eu ensinei para vocês, Jesus na noite que foi traído, e ele vai falando, né? Ele pegou o pão, abençoou, deu graças, partiu, deu aos discípulos, disse: como? Esse é meu corpo que é dado por vocês, faço isso em memória de mim, todas as vezes que comerem. Semelhantemente, depois de ter comido, abençoou o cálice, dizendo: é o cálice da nova eterna aliança no meu sangue. Acho que a ceia é domingo que vem já? É domingo que vem, né? Não passou aí no recado? Passou? Passou. Então, é ceia, domingo que vem a gente vai cear. E aí ele abençoou o cálice, né? O cálice da nova eterna aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem, todas as vezes que vocês bebem, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aí vem uma parte que ele fala assim: por isso, olha aqui, por isso, examine-se o homem a si mesmo. Isso é muito forte, irmão. E é interessante que o texto, Paulo vai falar, está dentro, lógico, do contexto da ceia do Senhor, mas vai falar assim: sabe por quê? Porque se você se julgar, se você se examinar, olhar para você, e você for verdadeiro, sincero, porque tem gente que se auto-engana, tem gente que usa uns recursos psicológicos, que elas pensam assim: mas eu sou melhor do que o outro mata, olha lá o estuprador, eu nunca estuprei ninguém, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Qual é a tua régua? Qual é a tua régua? Baseado no quê? Você é tão bom assim? Baseado no quê? Qual que é a tua medida? Eu vou te dar uma medida aqui nessa noite. A medida é Cristo. Baseado em Cristo, olhando para Jesus, será que você vai dizer a mesma coisa? Será que você vai continuar aí batendo no peito e tentando afirmar isso aí? Será? Será que você realmente tem sido alguém que tem se entregado, se dedicado ao Senhor, tem colocado a sua vida na presença de Deus? Lógico que comparado, porque assim, irmão, cuidado com essas referências, essas más referências, sabe? Pessoas às vezes pegam lá, lógico, né? Eu olho para cima, eu olho sempre para a gente à frente de mim. Por exemplo, estava lá em BH agora, nós estávamos, né? Quem estava lá em BH que nós... Olha quanta gente, glória a Deus, que delícia, né, meu povo? Que delícia. Irmãos, apanhei, vocês não têm noção, né? A maior parte da turma, né, está participando lá da conferência, melzinho na chupeta. Aí nós vamos para uma sala reservada, para um lugar separado lá, e o couro come. E que bom. Aí eu olho para homens, né? Por exemplo, estava lá o pastor da Filipinas, meus irmãos, uma igreja que tem mais de 200 mil pessoas. Mais de 200 mil pessoas. E o cara falando assim: tem que cuidar de gente, tem que discipular as pessoas. O que você vai falar para um cara desse? Né? A vida dele. Olha o exemplo dele, olha o que ele tem vivido em Deus, aquilo te desafia. E aí a gente ia lá e os caras apertavam a gente. Nosso pastor Paulo estava insano dessa vez, mas lógico, não é? Pastor Paulo é o pastor da Batista Central lá de BH, e ele estava insano, ele ficava, irmão, vocês não têm noção, vocês não participaram dessas, né? Essa era um grupo reservado, ainda bem que daí no final eles fizeram um churrasco com um grupo mais reservado ainda, e eu fui chamado para esse grupo, que era assim, muito pouca gente, mas na hora de apanhar também eu fui chamado para o grupo lá. Irmãos do céu, o pastor Paulo estava insano, ele pegava, e ele é muito inteligente, imagina, pastor de uma igreja daquela, e ele conduzia o grupo, os pastores convidados, esse pastor filipinos, uma pastora doidinha da Itália, não é?
um pastor de uma igreja monstra lá em Santarém, pastor Luiz, da igreja, hoje é Past Church, né, era bíblica, Past Church lá de Santarém, uma igreja também de mais de 30 mil membros, é uma coisa absurda, e ele, olha, ele, é sagaz, pastor Paulo, deixa ele, sabe, ele ia conduzindo o grupo, para os caras baterem na gente, irmãos, para os caras falarem assim, tem que ser firme, uma hora ele falou assim, mas vocês lá, vocês colocam para as pessoas que elas têm que ter uma meta, ele falou desse jeito, aí os caras tentando, e aí ele apertando os caras, sabe, para os caras falarem, não, fala aí, pode contar, porque vocês não chegaram onde vocês chegaram, levando assim, tudo paz e amor não, vocês pega firme, não pega firme, e tal, e a gente, né, o grupo de pastores lá, mas é para a gente assim que a gente tem que olhar, irmão, para a gente que está à frente da gente, essas são as referências que você tem que ter. Quem são as suas referências? Né? Você tem modelado a sua vida a partir do quê? De referências, sabe, pequenas, de coisas assim, né? Coisas que não te inspiram, coisas que não te desafiam a melhorar, a sair daqui assim e falar assim, não, ó, essa semana eu vou mudar, essa semana eu vou melhorar, essa semana eu vou ler mais, essa semana eu vou me dedicar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. É disso que a gente precisa. Mas isso eu não posso fazer por você. Quem sou eu? Não é? Por isso que aí Paulo fala lá, dentro do contexto da ceia, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Julga você mesmo. Aí ele fala, porque se você julgar você mesmo, você não vai ser julgado pelos outros. Então eu te dou uma palavra de conselho. Vamos julgar a gente mesmo. Amém? Vamos olhar para nós. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos fazer essa anamnese, né? Autoanamnese aí. Vamos fazer isso aí. Esse auto-julgamento, e aí, irmão, corrige, faz as correções necessárias, não precisa mudar, ninguém muda tudo de uma vez, não, fala, agora eu vou trabalhar nisso aqui, vou dar ênfase nisso aqui, eu vou dar foco nisso aqui, eu preciso atacar essa frente, isso aqui é sério, isso aqui está me boicotando, presta atenção aqui, Central, isso aqui está sendo uma trava na minha vida, isso aqui está me boicotando, está me impedindo de avançar na minha vida, esse ano é o ano? Então, meu irmão, para avançar, você vai precisar fazer correções, você vai precisar, tem que remover, essa trava aqui. Isso aqui é uma trava na minha vida. Isso aqui está me impedindo. Esse hábito aqui, que hábito nocivo, um hábito assim, ruim, não contribui em nada, não colabora em nada. Então, eu vou trabalhar para remover isso aqui da minha vida. Eu vou me acertar. Por quê? Porque eu quero ir adiante, eu quero avançar. Quem quer avançar aqui? Aleluia. E você vai avançar no nome de Jesus. 2025 é o ano do avanço. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra, pega o santo livro aí, abra comigo, e para isso a gente precisa das ferramentas, nós precisamos, né, ser capacitados, nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Amém, Central? Você precisa dos dons do Espírito Santo. Pastor, mas eu não sei nada, mas por isso que a gente está falando sobre isso. Ah, pastor, eu não entendo nada desse negócio. Por isso que nós estamos com uma série de mensagens falando somente sobre esse tema. Qual que é o tema? Dons espirituais. Fala para o irmão, dons espirituais. Para fixar, tá, irmão? Esse negócio de falar, coisa de pregador antigo, né? Mania de pregador antigo, mas é para ajudar a fixar. Então pega aí capítulo 12 da carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, o verso 1, vai aparecer ali na tela para nós. Mas antes da gente ler o texto, ou repetir, lembrar, né? Eu vou ler pelo menos 2 versos aqui do capítulo 12, e a gente vai avançar. Diz assim comigo, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra, Senhor, de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite. Diga bem forte, voz grande, fala assim, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso, em nome de Jesus, amém. Amados, o texto sagrado, na versão que nós usamos como igreja NVI, nova versão internacional, diz assim, olha, Paulo escrevendo sobre os dons. Qual que é o tema do que nós estamos trabalhando, a mensagem? Olha lá o que ele vai dizer sobre esse assunto. Ele vai dizer, irmãos, falando com a gente,
Irmãos, eu não quero, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele está dizendo, vamos sair da ignorância? Né? Já falamos sobre isso, estou recapitulando. Né? Mas você entende, você percebe que tem que ser intencional nesse sentido aqui? Tem que sair, irmão, sai das trevas, vem para a luz. Vem para a luz, tem que sair da ignorância. Ah, não, isso não muda, isso não para mim não faz diferença. Será? Será, meu irmão? Será que você não está desprezando, você não está subvalorizando algo tão precioso da parte de Deus para você? Presentes. Né? A palavra caris, do grego, né? De onde vem a palavra dom, carisma, né? A palavra caris, graça, tudo é a mesma palavra, né? O grego é interessante, é presente, é um presente. Deus vem e entrega para você algo precioso. Imagina se eu te falasse, quem que é aqui? Esse aqui, eu não sei que número que é esse aqui. Esse iPhone, você quer esse iPhone para você? Mas com certeza sair a briga, né? Correndo do lugar para pegar, né? Porque, isso aí é valioso. Será, irmão? Aí Jesus vem para mim, Deus vem para você, vem para nós e fala assim, eu quero dar um presente para você. Eu quero dar um presente para você. Ah, é, Jesus? Qual? Os dons. Aí você olha e fala assim, eu não ligo. Você é ignorante, hein? Você é ignorante. Na outra versão, que é a NAA, que é a nova atualizada, a nova Almeida atualizada, né? Diz assim, eu não quero que vocês sejam desinformados. Será que você não é desinformado? Se eu sentasse com você, e eu não sou, eu gosto, esse tema para mim, ele é caro, custa para mim, eu amo, é um tema assim, é um dos temas da minha vida, tá? É um dos temas que eu me dedico esse assunto que diz respeito ao Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, isso para mim é algo caro mesmo, né? Então assim, mas eu não ia apertar você não, mas se eu sentasse para você e eu fizesse algumas poucas perguntas para você, será que você não é desinformado? Será? Será que você não trata isso como algo assim, sem importância? Não pode, irmão. Não pode. Amém, Central? Você me ajuda a pregar, por favor? Fala para o irmão, fala assim, irmão, não pode não, por favor, em nome de Jesus. Eu te suplico, eu suplico para você, eu insisto com você, tá? Não tem problema, se até aqui foi desse jeito, se até aqui você caminhou dessa forma, tá bom, vou fazer o quê? Né? Para trás não volta, né? Não tem como voltar para trás. Mas daqui adiante, irmãos, vamos nos dedicar? Vamos mergulhar, vamos falar, Deus, eu não quero caminhar em ignorância, eu quero avançar nisso, é para o teu bem, meu filho, é para você viver uma vida plena em Deus, né? Tem uma palavra grega também, teleios, né? É uma vida completa, é maravilhoso essa palavra, sabe? É uma vida completa, vamos Central, vamos pedir para o Espírito Santo, aí vai lá para o último versículo do capítulo 12, é o verso 31, interessante, que daí Paulo ele depois de explicar, eu insisto, eu falei domingo passado, vou falar hoje de novo, e eu vou continuar aqui papagueando, vou continuar aqui falando, repetindo, igual papagaio, né? Igual papagaio, eu vou repetir para você, leia o capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, irmão, é a suma, é o compêndio sobre os dons espirituais. Você não vai encontrar em nenhum outro texto da Escritura, você vai encontrar, e eu vou ler outro texto com vocês, eu vou ler Efésios capítulo 4, eu vou ler Romanos capítulo 16, mas assim, não vai encontrar, são muito mais sintetizados. Agora o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, né, de primeira aos Coríntios, primeira de Paulo aos Coríntios, irmãos, é uma riqueza, é um compêndio sobre o assunto. Se você quer entender sobre o assunto, o tema dons espirituais, dons do Espírito Santo, está aí, irmão. E não tem outra maneira, meu filho, não existe atalho, não é outra forma, mergulha na palavra de Deus, mergulha mesmo, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, amém? Ela vai trazer luz, ela vai iluminar você, ela vai trazer entendimento. Leia o texto, você lê uma vez, irmão, não adianta ler uma vez, tem gente que, eu já li, meu Deus do céu, não sei se eu falo, não falo, irmão, eu já li mais de uma centena de vezes, e toda vez eu aprendo algo novo, vocês acreditam nisso? Toda vez parece que algo assim, a minha mente é iluminada, eu estou meditando ali, de repente falo, não, eu não vi isso. Mas como que alguém que leu um trem mais de 100 vezes, e está lendo e de repente, eu não tinha percebido isso, eu não tinha entendido dessa forma.
Então, meu irmão, se dedica. E é isso que Paulo vai falar aqui no verso de número 31. Ele vai dizer, olha lá, entretanto, ele falou muita coisa sobre os dons do Espírito Santo. Falou muita coisa. Aí ele fala, então, ó irmão, presta atenção. Entretanto, você tem que buscar com dedicação. O que está aí, meu irmão? Os melhores dons. Você tem que se dedicar nesse negócio, buscar. Como que nós vamos buscar? Como que nós vamos buscar? Com dedicação. Tem que se dedicar. Mas, tá, para quê? Buscando os melhores dons. Buscando os melhores dons. Deus, eu quero. E eu vou me dedicar. Eu vou buscar isso. Pastor, como que busca? Como que busca? E aí, vocês me ajudam a responder? Como que a gente pode buscar? De que maneira a gente busca, irmãos? Oi? Ficou aqui um silêncio sepulcral nesse lugar, não estou entendendo. Como que a gente pode buscar, irmãos? Jejuando, lendo a Bíblia. O que mais? Orando. Para mim, assim, ponto pacífico é buscar, é orar, é clamar, é pedir. Jesus disse, pede e dá-se-vos-á. Pedir e dá-se-vos-á. Buscar e bater e abrir-se-vos-á. Irmão, ponto. Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater. Tem que bater, até uma boa notícia, e eu vou junto com isso já dar um testemunho para vocês. Domingo passado nós oramos aqui pela Serena, não foi? A bebezinha? Então, Deus fez um milagre. Eu, na verdade, irmão, na hora que foi assim, né, nós estávamos orando aqui, eu chamei vocês para orar e tal, eles ficaram mandando notícia, eu detesto. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você, coisa que eu detesto é notícia ruim. Quando está alguma situação difícil, a pessoa parece que ela tem prazer só de falar de coisa, porque vai, sabe, parece que a pessoa quer chegar, vai morrer. Eu falo, meu Deus do céu, deixa eu em paz. Me dá uma notícia assim, fala assim, ó, o quadro é sério, precisa de cuidado e nós precisamos orar. Pronto. E não fica depois, de verdade, não fica me alimentando com essas coisas, sabe? Só fica assim, meu Deus, parece que é uma luta que eu passo. Porque assim, porque a pessoa está falando o pior e eu estou olhando para Deus, falando, não, mas Deus vai fazer o melhor, Deus vai operar o milagre, Deus vai curar, Deus vai levantar. Mas a pessoa só fica dando notícia de tragédia. Eu estou falando de mim, irmãos, presta atenção, isso aqui é a minha estrutura, minha construção. Nossa, eu luto com esse negócio, E eles estavam assim, é normal, as pessoas, normalmente a maioria faz isso, só fala daí das coisas, das tragédias. Eu sei, a pessoa, eu sempre explico, deixa eu até dar um parênteses aqui, irmão, eu sempre explico o seguinte, quem está dentro de uma tempestade, quem está dentro de um furacão, o que essa pessoa enxerga? Só tempestade, só furacão, só problema. É normal. Eu não estou te julgando, vocês entenderam, irmãos? É que às vezes eu falo, meu jeito de falar assim, falando, ai que homem insensível. Pelo contrário, eu acho que até porque eu sou sensível demais, aí a pessoa fica mandando, irmão, aquilo me consome, aquilo tira meu sono, tira minha paz, e aí eu tenho que ir para Deus, de verdade. E eles estavam, lógico, normal, imagina uma bebezinha de 20 e poucos dias, irmãos, naquele estado, né? Já foi direto para a UTI, mas aí, amados, na hora que eu chamei vocês para orarem, né? E aí a gente começou a orar aqui, e tal, só que eu estava assim, parecia que eu estava dando um murro assim, numa parede de aço, de ferro assim, sabe, um céu de bronze, era o que eu sentia, na hora que a gente começou. Quem estava aqui domingo passado à noite? Jóia, então você orou junto, não orou? Então assim, no começo, irmão, parecia um céu de bronze, eu falei, meu Deus do céu, mas aí teve um momento que eu falei assim, não, agora, aí eu dobrei o meu joelho, eu estava de pé, orando e tal, mas daí eu dobrei meu joelho. Quando eu dobrei o meu joelho, e eu comecei a clamar, irmão, rompeu dentro de mim, assim, sabe, foi algo poderoso, quebrou aquele céu de bronze, e eu falei assim, essa menina está curada em nome de Jesus, essa menina foi liberta em nome de Jesus, rompeu, eu já estava com a certeza, eu chorei diante de Deus ali, clamei, mas assim, na certeza que Deus tinha ouvido, eu já tinha certeza, para vocês terem uma ideia, eu fui visitar ela na segunda-feira, né? Eu cheguei lá, irmãos do céu, mas já estava assim, uma princesa toda coradinha. Eu falei pro irmão, né, que são os pais acolhedores, né? Então, eles são família acolhedora, tal. E eu assim falei, não,
Estava assim, coisa mais linda do mundo. As enfermeiras, que coisa linda nesse pessoal. Irmãos, pessoal, eu toda vez que eu vou no UTI, tanto adulto, mas a neonatal, principalmente, eu oro com todos eles, eu oro por todos eles, porque assim, isso é uma missão, viu? É uma missão. Na hora que eu estava saindo de lá, ainda falei para o irmão, falei, meu irmão, eu venho, aí eu oro por todo mundo, eu oro, né, por todas as pessoas que estão lá, eu oro por todas as mãezinhas, orei por uma moça, a Camariata, nasceu prematura, a maioria, né, bebês prematuros, e tal, orei, a Mariazinha, orei por vários, orei, abençoei e tal, mas assim, me destrói, eu saio assim, meu Deus do céu, eu falo, não, eu não aguento esse negócio não, eu nunca na minha vida eu trabalharia com isso aqui, eu não trabalharia com isso, porque eu acho que na hora que falecesse a primeira criança, eu ia morrer junto e não me refazia mais, eu assim, acho, tá, eu penso, não posso afirmar para vocês, mas assim, irmãos, é uma missão, mas olha, tem gente com um coração muito, muito precioso. Vocês acreditam que as enfermeiras, acho que elas apaixonaram, até por conta da história da Serena, né? Elas foram e colocaram, irmãos, um laço na cabeça dela vermelho, a coisa mais linda. Na hora que entrou naquela UTI neonatal, irmãos, estava iluminado o lugar onde que ela estava, coisa mais linda. Eu falei, fica tranquilo, meu filho, Deus já foi adiante, e aí só foi, né, e graças a Deus já foi para o quarto, e agora está em casa, louvado seja Deus. Vamos aplaudir Jesus, Deus é bom, Deus cuida, Deus está cuidando dela. Ore para que Deus vá adiante dela, ela vai ser grande diante do Senhor, ela vai viver todos os dias da vida dela para a glória de Deus. Deus vai preparar, não sei como vai ser, se ela vai para adoção, né, ou se a família vai, a mãe, né, não sei, tem todo um contexto aí, mas que Deus prepare todas as coisas e que ela seja bendita todos os dias da vida dela. Amém, povo de Deus? Mas volta aqui comigo no texto. Então assim, irmãos, nós precisamos crer, buscar os melhores dons. Buscar, como Paulo falou aqui, com dedicação, busca os melhores dons, busca, e isso passa para mim por oração, pedir, clamar. Jeremias capítulo 33, verso 3, eu sou apaixonado por esse texto, sou mesmo, eu repito, constantemente, sempre falo para Deus, Deus disse, clama a mim, e eu te responderei. Deus disse para você, clama a mim e eu vou te responder, mas não é só isso não. Está dentro até da palavra do Ivanildo. Eu vou te mostrar, eu vou te anunciar, eu vou mostrar coisas grandes. Diga comigo, coisas grandes. Deus é Deus de coisa grande, irmão. Coisa grande, Deus vai mostrar, diz, vou mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Você admite diante de Deus tem coisas que você não sabe? Então Deus vai mostrar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Em relação aos dons espirituais, é o que Ele vai fazer. Ele vai mostrar para você, Ele vai ensinar você, Ele vai conduzir você nessa jornada. Você quer pegar na mão do Senhor, como lá pregamos há tempos atrás aqui, Ezequiel capítulo 47, né? O Senhor pegou e Ele trouxe, Ele falou, vem comigo rapaz, vem aqui, vamos andar junto, vem vamos caminhar. Ele caminhou 500 metros, depois mais 500, depois mais 500, o Senhor quer te pegar pela mão, e Ele quer te conduzir nessa jornada, numa jornada, para que você não seja desinformado, não seja ignorante em relação aos dons espirituais, e que você passe a buscar de coração, irmão, buscar os melhores dons, buscar com dedicação, Eu expliquei aqui, comecei domingo passado explicando para vocês que esses 9 dons espirituais que estão listados aqui no capítulo 12, eles são subdivididos, não é? São 9, mas eles são subdivididos em 3 categorias. Quem lembra? Vocês não lembram? Onde vocês estavam? 3 categorias de dons. São 9, então 3, 3 e 3. 3, 3 e 3 dá 9. Eu não sou bom de matemática, hein, irmãos? Mas 3, 3 e 3. São 3 categorias. Os primeiros são os dons de revelação. Fala comigo, dons de revelação. Isso, são os 3 dons. Quais são os 3 dons de revelação? Palavra de sabedoria. Vocês lembram que eu contei do pastor, que a gente chamava de irmão Emanuel? Vocês lembram disso? Eu contei domingo passado, que um santo homem de Deus, como Deus usava aquele homem, através desse dom, não é? Então, palavra de sabedoria, o outro é palavra de conhecimento, que as pessoas, não é por mal, irmãos, apenas corrigindo, não é, a pessoa tem dom de revelação,
as pessoas falam, aquela pessoa revela. É uma máquina de Minilab? Quem sabe que é uma máquina de Minilab aqui? Deus meu, que mundo nós estamos vivendo. A máquina de Minilab, irmão, só para você entender, foi assim o suprassumo da revelação de fotografias, né? Você levava, aí aquela máquina em 20, 30 minutos, ela fazia a revelação da fotografia, não é? Eu tinha uma fábrica aqui em Maringá dessas máquinas, né? Máquinas que faziam isso, né? Só, meu Jesus, porque na época era assim, irmãos, quando o cara começa a falar isso, naquela época é porque o cara está velho. Então assim, dom de palavra de conhecimento, que as pessoas chamam de revelação, é essa capacitação do Espírito Santo, né? Eu expliquei, vocês anotaram aí domingo passado, eu vou ler com você aqui novamente, as definições, só para mostrar para você. Vamos lá. Então, primeiro os 3 dons de revelação, amém? Os primeiros são os dons de revelação. O primeiro dele é palavra de sabedoria, eu contei para vocês. Depois, palavra de conhecimento, que é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, de fatos ou informações que a pessoa nem poderia saber. Ela não poderia saber naturalmente, não é? Tiago, você está aqui, Tiago? Tiago, esposa, não veio. Deus me deu uma experiência voltando agora de BH, que foi assim, né? Foi assim, eu estava sentado numa cadeira. Minha cadeira era a cadeira, tanto que agora eu olhei de novo, né, para você ter uma ideia, eu tenho um voo para amanhã de novo, de BH para cá, só para vocês saberem, é um rolo, não é? E eu olhei a cadeira, 14C, né, dos 2 voos, a mesma cadeira, desse voo que eu viria amanhã, porque eu viria amanhã, eu voltaria para Maringá amanhã, mas aconteceu, graças a Deus, voltei ontem. Mas é interessante que aí eu olhei, porque as duas, esse voo de ontem, as 2 cadeiras eram as mesmas, 16D, de BH até Guarulhos, eu peguei, fui lá, sentei, e lá eu vim, tranquilo, 16D. E aí, de Guarulhos para Maringá, onde que eu sentei? 16D, porque as 2 eram a mesma, me colocaram lá, joia, né? Eu não fiz aquele check-in que eu escolhia, comprava cadeira e tal, mas aí, na hora que já tinha terminado o embarque, fechado o voo, de a pouco todo mundo já estava sentado, chegou um cara, parou do meu lado e falou assim, você é dessa cadeira 16D? Eu falei, sou. Ele falou, não, essa cadeira é minha. Eu falei, nossa, vai dar rolo, né? Porque irmão, tem esse negócio, no voo acontece muito disso, né? Não, já aconteceu cada coisa. Então, eu falei assim, não, mas... Aí eu peguei, mas não estava conseguindo, eu estava sem o óculos. Eu não estava conseguindo enxergar direito. Eu olhei, fiz assim. Aí eu mostrei para o cara, ele falou assim, não, a sua cadeira é 1C. A 1C, meu irmão, é a primeira cadeira. É lá na frente. Até cortininha eles fecham. Quando você entra, o cara fecha lá, ficou só umas 3, são 1, 2, 3 poltronas que ficam lá e o cara fecha. Aí o cara já chega, já entrega. O senhor quer uma água com gás? Eu falo, eu quero uma água com gás, não é? O senhor quer um café? É desse jeito. Sabe, é comprada e ela é mais cara. Eu viajo nessa cadeira, sinceramente falando, normalmente eu viajo nela quando eu viajo sozinho. Minha amada não gosta, ela não deixa, né? Então assim, tá bom. Aí quando a gente viaja nós dois, viajou eu, ela e a Rihanna, a gente, ela compra a passagem e daí a gente senta onde que eles colocam a gente, né? Mas eu não tinha comprado, até porque ela é mais cara, não é por questão de mais cara, 80, 100 reais, mas a questão é que assim, não mexi, eu nem olhei, nem tinha mexido nesse negócio. Né? Porque a minha amada que tinha comprado a passagem, tudo jóia. E aí me colocaram nessa 1C. Mas me colocaram lá com um propósito. Né? Deus tinha um plano. E quando eu sentei lá, irmãos, o Espírito Santo na hora. Né? Deus, na hora que o cara falou, eu falei, então tá bom, vou lá para 1C. E fui indo. E o Espírito Santo já foi falando comigo, me tocando. E realmente, Deus fez algo ali, Deus, por isso que eu perguntei se o Tiago estava aqui, porque eu me conectei com esse rapaz, Deus falou com ele, né, através da minha vida, Deus me deu uma palavra, porque essa é a palavra, eu não conheço, nunca tinha visto ele, não sei, né, não sabia nada dele, eu não, mas o meu Deus conhece ele desde o ventre da mãe dele, desde o ventre, antes dele nascer, Deus já conhecia ele muito bem, então assim, Deus falou, o nome desse dom é palavra de
conhecimento, que o pessoal chama, e erroneamente, chama de dom de revelação, né? Dom de revelação, ou seja, é uma capacitação sobrenatural. Você recebe de Deus direção, fatos, informações, né? Você nunca imaginaria, né, acerca daquela pessoa, naturalmente nunca, não é sobre pessoas, circunstâncias ou acontecimentos. E o último é o dom do discernimento de espírito. Eu falei aqui domingo passado, dom extremamente importante. Amém, Central? Irmão, busca o dom do discernimento de espírito. Olha lá, buscai com zelo, buscai com dedicação os melhores dons. Irmãos, existe esse dom que se chama discernimento de espírito. Muita gente já caiu em rascada, muita gente já fez besteira, se perdeu, sabe por quê? Por não discernir. Não discernir. Por exemplo, existe um cara, ele era pastor, mas diz que um anjo, entre aspas, anjo, apareceu para ele e falou assim, vou dar para você, daqui para trás, isso foi 1800 e lá vai pedrinha, e falou para ele assim, daqui para trás está tudo errado, ninguém sabe nada, mas daqui para frente eu estou mostrando para você, eu vou te dar a revelação de como é, e aí o nome desse anjo é Moroni, aí o anjo falou assim, vai em tal lugar, porque lá vai ter umas placas de ouro e tal, e foi o que esse cara fez. Nasceu, irmão, sabe, pensa numa coisa mais doida do mundo, coisa mais doida, e é o que aconteceu. Então assim, nós precisamos ter discernimento de espírito. Paulo falou, ainda que um anjo, vestido de luz, ele fala, ele venha e traga para você outro evangelho, que não é esse, ele fala, esse que eu tenho vos ensinado, seja maldito, fala comigo, seja maldito. Mas não era um anjo bonitinho, coisa linda, brilhando, cheio de luz, meu irmão, não caia nesse conto não. Não cai não, por isso que tem que ter discernimento de espírito. Opa, caiu alguma coisa aí. Tem que ter discernimento de espírito. Não sei o que é não, Claudinha, guarda aí. Minha amada põe um monte de coisa no meio da Bíblia, é dela. Então, tem que ter discernimento. Amém, Central? Esse é um dom. Faz parte do grupo dos dons de revelação. Continua. E aí, tem uma outra lista, que são os dons de poder. Diga comigo, dons de poder. Maravilha, né? Não sei se falei, vou correr rapidamente aqui. Esses dons, eles, obviamente, como já diz, eles manifestam o poder de Deus. Um deles é o dom da fé. O dom da fé. O dom da fé aqui, meu irmão, não é essa fé comum. Não é essa fé natural, vamos dizer assim, que todos nós temos. Que Judas, a carta de Judas, aquela cartinha lá, um capítulo antes de Apocalipse, tem a carta de Judas, não o Iscariotes, é o outro Judas, não é? E lá ele fala assim, irmãos, eu quero falar com vocês sobre a fé comum e tal. Essa fé, ela é a comum. Não é. O dom da fé é um plus, diga comigo, é um plus. Olha lá, o que é o dom da fé, irmão? É uma fé sobrenatural para crer, preste atenção, é sobrenatural, não é normal, não é natural, não é? Para crer, para declarar e sustentar, diga comigo, declarar e sustentar. Fala para alguém, fala assim, irmão, dom da fé é um negócio, é declarar e sustentar. É poderoso isso aqui, irmão, esse é o dom da fé. Paulo falou, buscai com dedicação os melhores dons. Quem sabe aí, né? Quem sabe alguém aqui fala, isso aqui faz muito sentido, hein? Eu vou clamar a Deus, vou pedir para Deus, Deus me dá o dom da fé. Eu clamo por esse dom, é um dom que eu clamo constantemente e posso dizer que assim, muitas vezes eu experimento, vivo experiências assim poderosas, maravilhosas a partir do dom da fé. Porque assim, irmão, quando Deus vem, Ele mexe dentro de mim, me ativa, como foi o caso da Serena, ou em outras situações, irmão, é uma coisa tão especial, que de verdade, irmão, pode estar desabando tudo, o mundo está acabando, todo mundo dizendo, vai morrer, vai acabar, eu falo, não, mas como que você fala que não? Porque Deus colocou dentro de mim uma fé, que é uma fé, ela não é normal, não é natural, ela não é nada, não tem nada a ver com, é algo de Deus, é do Espírito Santo, irmão, que me leva a descansar e a confiar de uma maneira, como que é bom, irmão, como que é bom, é mais ou menos o que o rei Davi, o salmo de Davi, né, com o meu Deus, eu venço exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. Isso é maravilhoso, você ter essa convicção dentro de você caminhar com essa fé. É um dom, é o dom da fé, não é? Então a capacidade pelo Espírito Santo extraordinária, não é? De declarar e sustentar,
não é? Com plena confiança de que Deus vai operar milagrosamente. Amém, Central? Então, dentro do grupo, né, o segundo grupo aqui, que são os dons de poder, está a fé. Outro, dons de curar. Dons de curar. Maravilhoso, irmão. Quem foi lá eu ia falar decente, porque estava lá, a mulher falou decente, como que foi aqui? Milagres. Né? A escola, eu fiz a escola do Randy Clark 2 vezes, porque eu reprovei de ano, eu tive que fazer de novo. Brincadeira, né? Mas muito bom. Né? Eu fiz a escola. Irmão, que coisa, você é ensinado sobre a questão dos dons de cura. Dons de cura. Esse é um tema assim, muito relevante para nós, para a igreja. É algo assim, muito importante para as nossas vidas. Será que, de repente, alguém aqui não fala assim, Paulo falou, busque com? Não, mas busque o que com dedicação? Será que não tem ninguém aqui que olha e fala assim, eu quero ser usado por Deus. Eu quero orar pelos enfermos. Eu quero orar pela cura e ver a manifestação de cura mesmo. De cura, lógico, vou falar do outro dom de poder, que é maravilha, milagre, mas assim, ser usado por Deus para curar, eu acredito demais que na minha vida, mas aí cada um eu expliquei, o único dom que está no plural, os outros é dom, esse é dons de curar, dons, plural, e na palavra grega também, então não tem aí nenhum equívoco não, né? Irmão, por que é dons de curar e não é um dom? Aí existem linhas, eu vou por essa linha, e eu acredito, por exemplo, eu acredito que Deus me deu dentro dos dons de curar, Deus me deu uma capacitação espiritual, sobrenatural, uma coisa maravilhosa. Eu oro, eu tenho uma graça de Deus, de orar por pessoas com pedra no rim, com pedra no rim, e a pessoa muitas vezes espelha a pedra. É uma coisa assim, né? Assim, muitas vezes, quantas vezes eu orei por pessoas com pedra no rim, e aí, é uma mania, tá? É uma mania, isso é por fé, tenha paciência comigo, mas normalmente eu pego um copo de água, eu oro, abençoo, né? Entrego para a pessoa, oro pela pessoa, e entrego para ela. Irmão, mas é assim, batata, né? Batata. Pessoa espelha. Uma vez um rapaz espelhou uma pedra que depois eu fiquei perguntando para Deus, assim, Deus, judiação do rapaz, porque ela saiu pelo canal. Irmão, ela era enorme, era muito grande aquilo, mas ela saiu, e o cara, quando eu encontrei ele, né, eu estava assim, num lugar, e Deus falou no meu coração, passa lá no fulano, chama Luiz ele, passa lá no Luiz, eu e o Jair é o irmão aqui da nossa igreja, da nossa célula, e aí, eu falei, Jair, vamos passar ali no Luiz, conhecido dele também, eu falei, vamos, tá bom, ué, né, aí passamos lá, chegamos lá, o homem ele estava assim, irmão, ele não parecia assim, ele suava assim, aquela coisa, e gemia, aquele homem assim, branco, ele não tinha cor, ele estava assim, meu Deus do céu, e eu falei, o que está acontecendo? E aí ele falou, não sei, então, e homem, irmãos, só Jesus na vida dos homens, cabeça dura, por que não foi para o hospital, né, com uma dor dessa? Aí você falou, pastor, eu já falei para ele, aí eu falei, mas tá bom, Deus me mandou aqui, né, aí peguei, orei na água, entreguei para ele, falei, bebe aí meu filho, né? E abençoei, orei por ele e tal, saí, nós andamos, sei lá, 500 metros, aí o telefone tocou, né? Aí a esposa falou assim, ele expeliu a pedra aqui, irmão, nós voltamos lá, era assustador aquela pedra, era assustador, ele expeliu, mas muitas vezes, agora eu estava lá no Legendário, contei já aqui, mas eu tô falando isso aqui para estimular a sua fé, tá bom? É para te estimular você a crer, porque às vezes Deus vai te usar numa área específica, como as especialidades da medicina, não tem as especialidades da medicina? Tem o cara que cuida dessa área, o que cuida daquela área, de repente Deus vai ungir você e Ele vai te usar nessa área. Olha, de novo, estava lá um homem assim, eu vi um grupo em volta assim, e o cara assim, e o cara gemendo, e eu fui me aproximando, falei, o que está acontecendo aí? Né? Ele era legendário esse aí, e ele falou, não sabe, e estava um grupo, era tudo pastor, e ninguém estava fazendo nada. Olha aí, irmão, eu sempre uso esses exemplos dessa maneira, para ensinar, irmão, como que Deus vai nos usar se nós ficarmos de braços cruzados? Mas pastor, e se eu oro e não acontece nada? O problema não é seu, irmão, você é Deus? Alguém aqui é Deus? Não, então meu irmão, faça a sua parte.
creia. Agora, o problema é que a gente, às vezes, irmãos, sabe, a gente não quer se comprometer, sabe por quê? No fundo, você sabe o que é, né? O que vão pensar de mim? Eu orei e não aconteceu nada. Uai, pensa o que você quiser. Eu orei, não aconteceu? Que pena, eu queria que acontecesse. Eu acreditei de todo o coração. Eu orei com toda a minha fé, mas não aconteceu. Agora, irmão, eu não vou carregar isso aí não. A grande maioria das pessoas, elas não assumem, elas não se posicionam por isso. Elas estão mais preocupadas com a sua reputação. Elas estão preocupadas. O que vão pensar de mim? Meu irmão, o que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí. E aí eu peguei, olhei, vi aquilo, todo mundo, ninguém fazendo nada. Um grupo de pastores em volta de um pastor que estava gemendo lá. E aí eu falei, aí ele falou assim, eu não sei se é pedra não é pedra e tal. Eu falei, não, então tá bom. Eu falei, arruma um copo d'água aqui. Copo, não vou, conto. É aí escassa a água lá, a gente sofre com esse negócio. Mas daí arrumaram a água, trouxeram a água, eu orei na água, falei, bebe meu filho. Ele bebeu a água, né? Orei por ele. Irmão, esse não expeliu. Parou na hora. Na hora. Parou. O homem já levantou e tal. Parecia que não. Aí na mesma hora, olha que foi, essa foi uma experiência assim, muito, muito interessante. Um cara que estava perto lá, falou, pastor, me recebi um telefonema aqui, estão levando minha filha para o hospital, e não sei o que, começou a falar, não entendi muito bem, porque ele chorava e falava, mas pastor, olha a fé do cara, eu contei isso aqui. Ele pegou e falou para mim assim, mas pastor, olha isso, irmãos, olha isso, meu Deus. Ele falou, eu acredito que se você disser uma palavra, a minha filha vai ser curada agora. Irmão, eu falei, eita. Aí já olhei para os pastores, eu fiquei grandão, né? Eu fiquei, irmão. É igual Jesus. Você lembra Jesus? Quando o centurião falou, Senhor, não precisa ir lá na minha casa não. Se o Senhor disser uma palavra, minha filha vai ser curada, né? Aí Jesus olhou, virou para trás e falou, vocês estão vendo, cambada? Nem vocês têm essa fé. Nem Israel eu vi uma fé dessa. Eu na hora fiquei grandão. Falei, vocês estão vendo isso aqui, meus irmãos? Olha a fé do irmão, falei, cara, tua filha está curada em nome de Jesus agora, Deus está visitando ela, e orei, abençoei, olha isso, não vi mais, era muitos homens, 500, sei lá quantos homens lá, e vai, e anda e tal, no final, na hora de ir embora, tá lá eu, né, o Claudinei fazendo lá, abraçando todo mundo e tal, um por um, e pegando na mão dos homens que passaram lá pela montanha, daí a pouco vem esse cara com o celular na mão chorando, chorão aquele cara, né? Aqui pastor, eu não conseguia ler aquelas letrinhas lá, coisa nenhuma. Alguém tem dom de cura para vista cansada? Porque o meu é para pedra no rim. O meu é muito específico, pedra no rim. Agora, se tiver alguém aqui que tem dom de cura, irmão, eu entro na fila. Eu já entro, você mete a mão na minha cabeça, porque eu estou com dificuldade de ler as letras miúdas de perto. De longe eu vejo tudo, vejo até demais, mas de perto não estou enxergando, irmão. Que luta. Mas assim, olha que coisa. Aí ele chegou, né? Em suma, ele falava, ele repetia o tempo todo. Naquele horário, na hora que nós oramos, na hora que ele liberou a palavra, a filha dele estava na ambulância, foi, não tinha nada, voltou para casa. Né? Não é que ela não tinha nada, pode aplaudir Jesus aí, irmão. Não é que ela não tinha nada, né, irmãos? Jesus curou ela. Jesus curou ela. Você está entendendo? Dons de curar. É uma capacidade dada por Deus para curar, presta atenção, doenças físicas, mas também emocionais. Tem um pastor de Curitiba, o Cote. Quem já ouviu falar no Cote? Nossa, ninguém ouviu falar do Cote, só dois aí. Irmão, perdão. Aquele homem, ele entra no ambiente, ele tem uma unção de cura emocional, que as pessoas, você começa a chorar, você começa assim, você se quebranta, ele começa a falar assim, irmão, Deus toca, é uma coisa extraordinária. Isso é um dom de curar. Mas curar o quê? Ele tem graça, ele tem uma unção específica na área das emoções. É de Curitiba ele, né? Tem até um treinamento sobre isso lá, né? Cura interior, cura emocional. Então é uma capacidade dada por Deus para curar doenças físicas, emocionais ou também espirituais por meio de oração e imposição das mãos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Imposição das mãos. Nós precisamos começar a exercer esse lugar, essa autoridade. Sabe, irmão, começa a botar a mão na cabeça das pessoas. Você tá firme com Jesus? Você está ungido? Né? A palavra diz, Isaías 61, o Espírito do Senhor, e Ele
Você está ungido aí, meu irmão? Então, meu querido, põe a mão na cabeça das pessoas. Impõe as mãos, abençoa as pessoas, libera a palavra de cura, palavra de vitória, palavra de bênção sobre ela, não é? Olha lá, ele é plural, né? Por isso que é dons, porque ele se manifesta de várias formas. Penso eu, digo eu, não o Senhor, né? Não posso ir além daquilo que as Escrituras dizem, mas eu penso que tem a ver, parece que é como um médico especialista. É um médico especialista. Você vai no nefro, por quê? Porque ele vai cuidar das questões que são pertinentes àquilo. Você vai no otorrino, porque ele vai cuidar. Então, é mais ou menos, tá, irmãos? É mais ou menos assim, eu acredito. E, por último, os dons, que é o terceiro grupo. Nós falamos dons de revelação, dons de poder. Pulei o milagres, né? Pulei o milagres. Pulei os milagres. Então, dons de curar e o dom de milagres dentro dos dons de poder. O que são os milagres? Milagre é milagre, né, irmão? Milagres são intervenções sobrenaturais de Deus na ordem natural. É quando Deus entra, irmão. Deus entra na ordem natural e ele muda tudo. Deus, ele muda tudo. É o extraordinário. Aqui você está indo lá naquele caminho ordinário. Aí entra o quê? O extra. É uma intervenção dos céus. É milagre, irmãos. Tem gente que tem essa capacitação, esse dom, não é? É uma coisa maravilhosa, né? O dom de milagres. Intervenções sobrenaturais de Deus na ordem natural, como abrir o mar, no caso de Moisés, abrir o mar, multiplicar alimentos, Jesus multiplicou, né? Estou tentando aqui trazer a memória bíblica, quem mais multiplicou alimento, né? Não estou lembrando se tem mais alguém, né? Expulsar demônios, até ressuscitar mortos. Isso é dom de maravilhas, dom de milagres. Eu participei de um congresso em 94. Um pastor africano, do continente africano, acho que era nigeriano, Benson Larus. Coloca na internet, é muito difícil, porque naquele tempo não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Mas o Benson Larus, né, um africano, quando eu participei daquele congresso, até por isso ele estava lá, esse homem, Deus tinha usado ele para ressuscitar mais de 50 mortos já. Já pensou, meu irmão? Uma coisa extraordinária. E para eles lá, irmãos, de verdade, tudo bem. A fé, aqui, como eles caminham, como eles creem, irmãos, é algo assim, não vou dizer corriqueiro, porque não é, lógico que não é corriqueiro, mas assim, eles lidam muito bem com isso. Eles creem de todo o coração. Não sei quem aqui já leu, se eu fosse você eu lia, se você não gosta tanto de ler, mas pelo menos ouça o audiobook, tem lá, você vai ouvir, que é a Bíblia desse assunto, que se chama Curar Enfermos, Expulsar Demônios, do doutor T.L. Osborne, falecido, né? O T.L. Osborne. Irmãos, tem testemunho que você lê aquele trem lá, de milagres, de cura, a maioria no continente africano, né? A maioria deles, né? Também na Índia e tal, mas a maioria desses milagres no continente africano e na Índia. Irmãos, são coisas extraordinárias e, inclusive, ressurreições. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Ainda hoje, tá? Ainda hoje. Que é fácil, porque Jesus levantou Lázaro 4 dias. Não, eu acredito que Deus ressuscita morto hoje. Quem sabe, irmão? Quem sabe a gente não vai entrar num tempo, num período onde um dom da graça de Deus vai vir sobre nós, e quem sabe Deus levante alguém no nosso meio, que tenha tanta unção, tanta ousadia, e seja usado por Deus para levantar mortos. Eu creio, né? Buscai com dedicação os melhores dons. Amém, Central? Quem está comigo até aqui? E por último, os dons de elocução, ou dons de expressão, dons de fala, que são o terceiro grupo. Quais são os dons de fala? Né? O que é os dons de fala, dons de elocução, de expressão? Que comunicam algo da parte de Deus. Né? Um deles é o dom de profecia. Fala comigo, profecia. Irmão, a gente está precisando pedir para o Espírito Santo nos ungir nessa capacitação sobrenatural. Né? Falar mensagens inspiradas diretamente por Deus para edificação, exortação e consolação do povo de Deus, da igreja. Não é apenas pregação, é diferente, irmãos. Por exemplo, estou dando aqui é um estudo pregação, né? Não é isso, profecia é um pouco diferente, não é? Olha lá, não é apenas uma pregação, presta atenção, é algo espontâneo, direcionado pelo Espírito Santo. De vez em quando eu
fluo muito nesse dom, que é o dom da profecia, né? Você pode ver que eu vou para o outro lado da mensagem, né? Por quê? Porque tem a ver mais com o mover profético, e é uma palavra, é uma profecia de Deus. Deus está falando, hoje de manhã mesmo Deus falou, Deus usou o Ivanildo aqui, falou, tinha alguém aqui, eu não sei, né? Às vezes até algo que eu sempre comento, irmãos, é interessante isso, às vezes Deus mostra quem é a pessoa, Deus mostra, às vezes Deus não mostra, mas por quê, pastor? Não sei, eu não sei porque acontece desse jeito, mas às vezes é assim, sabe? E de manhã tinha alguém aqui, e Deus usou o Ivanildo, confirmou no meu coração, na hora que eu subi, eu falei, ó, Deus está te dando a oportunidade, Deus está mudando a tua história, está virando o teu cativeiro. Isso é profecia, é uma palavra, né, uma palavra profética de Deus. Então, primeiro, profecia. Segundo, variedade de línguas. Fala comigo, variedade de línguas. Dom maravilhoso, irmão. Esse dom aqui é o dom que Deus deu para você usar no sentido de, sabe, para benefício pessoal, tem um benefício pessoal. Quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato, a sua mente fica infrutífera, mas ele fala em mistérios com Deus. Irmão, esse dom, esse é o único dessa categoria aqui, dos 9 dons, que é usado para benefício pessoal. Ele é para benefício do outro? Sim, quando tem um intérprete. Quando tem alguém com o dom da interpretação, que é o outro dom de elocução, desses dons aqui, sim, é para o outro. Mas quando não, você pode orar em línguas. Aqui na nossa igreja, aqui na central, nós somos uma igreja avivada, falamos sobre isso domingo passado, amém? Explicamos aqui, onde nós estamos nesse espectro. Tem as igrejas tradicionais, tradicionalíssimas, tem as igrejas pentecostais, ultrapentecostais e tal. Nós estamos assim meio que no meio. No meio, né? A gente se comporta assim, somos uma igreja avivada, cremos na contemporaneidade dos dons, Deus está aqui movendo, e é para nós hoje, Deus quer usar as nossas vidas, só que a gente, irmão, a gente tem alguns cuidados, né? Por exemplo, aqui na carta de Paulo, à igreja de Corinto, falando sobre esse tema, Paulo falou assim, irmão, não adianta você ir para o culto, né? O culto público, a reunião, aí, congregar, aí o irmão fica orando só em línguas, ele falou assim, mais vale você orar 5 palavras em entendimento, do que 1000 em línguas. Do que 1000 em línguas. Não adianta você ficar aqui, aleluia, sabe língua, e tal, e só língua. Aí o cara que entrou aqui pela primeira vez, que Paulo chama de indouto. O que é o indouto? A pessoa que não conhece as escrituras, ela não conhece essa realidade. Né? Se nós, irmão, de verdade, vamos ser muito sinceros aqui, muito humildes, né? Paulo estava escrevendo para a igreja, né? Para a igreja, Corinto. Aí, capítulo 12, verso 1, ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Se nós temos a palavra, está aqui, estamos estudando, a gente tem um monte de área cega, um monte de ignorância, não é? Ou como Paulo falou, desinformação. A gente muitas vezes desinformado, e a gente vai cobrar de uma pessoa que não sabe nada, ela nunca leu as escrituras, ela nunca meditou na palavra de Deus, nunca teve contato, foi na missa, entrou, ouviu lá e blá, 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 saiu, e assim se perguntar para ela, mas o que quer dizer? Sabe nada. É normal isso, irmão. Esse é o corriqueiro aí fora. Esse é o corriqueiro. É uma pena que está acontecendo nas igrejas cristãs evangélicas também. Pensa num povo que é o povo que era para ser o povo da Bíblia e que tem se tornado o povo raso, não conhece as escrituras. Jesus advertiu, Jesus disse, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Né? Hoje está uma onda aí só de experiência, vamos lá, vamos ter uma experiência, né? Vamos proporcionar uma experiência e tal, e as pessoas não têm profundidade nas escrituras. Irmão, o dia que vier a tempestade, não fica de pé não. Por quê? Porque é uma casa que foi construída sobre areia, não tem firmes alicerces, a pessoa tem que ter firme alicerce, amém? Então assim, irmão, a pessoa entra aqui, aí vê, desculpa, eu vou usar os termos aqui, mas assim, só para explicar. Irmão, vê quase que uma coisa insana. Nego, e não sei o quê. Aí a pessoa que não sabe nada fala, isso aqui é um covil de gente doida. Isso aqui é um lugar de gente biruta da cabeça. Não é? Ela olha, ela fala, isso aqui não é para mim. E a gente vai julgar a pessoa. Então, a gente tem que ter, presta atenção, irmão, tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter sabedoria. Paulo falou, o que eu faço sobre como fecha essa equação? Interessante, né? Essas retóricas são tão boas. Isso é uma figura, né, que é uma figura muito presente nas escrituras, a retórica. Por quê? Porque ele faz a pergunta, né, para a gente pensar. Ele fala, e aí, então o que nós vamos fazer? Ele fala assim, então é o seguinte, irmãos, vocês vão orar em línguas, ou em espírito, né, que é línguas, vocês vão orar em línguas, e vocês vão orar em entendimento.
Vocês vão cantar em línguas e vocês vão cantar em entendimento. Isso é sabedoria central. Então é assim que a gente faz, né? Eu de verdade, irmãos, eu sou meio doidinho, né? Já deu para perceber, né? Eu, se deixar, você fica aqui, eu gosto de orar em línguas, né? Então assim, mas eu seguro. A Bíblia fala que o espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta. Essa é a história, eu fiz e não vi o que eu fiz. Então não foi o Espírito de Deus, meu irmão. Não foi. Não, porque Deus me tomou, eu fui, eu fiz, eu falei e eu não sei o que eu fiz. Desculpa, assim, eu estou sendo muito franco com você, estou te orientando segundo as Escrituras. Não foi o Espírito de Deus, porque Deus não trabalha com inconsciência. Deus não, diga comigo central, Deus não trabalha com inconsciência. Quando eu oro em línguas, meu irmão, sou eu que estou orando em línguas. O dom é meu, Ele me deu. E eu estou exercitando o dom. É meu, sou eu que oro. Eu estou consciente. Eu posso não entender o que eu estou falando. Se Deus não me der a interpretação ou der para outro, tudo bem. Mas eu estou consciente, nunca inconsciente. Nunca inconsciente. Isso é um ponto assim muito, muito relevante que eu preciso falar com vocês. Irmãos, eu já vi muita meninice. Eu já vi muito nesses meios assim, irmão, eu já vi cada coisa, e a pessoa muitas vezes se esconde numa falácia, numa conversa, porque é ignorância. Por isso que Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes. Irmão, a pessoa se esconde atrás disso. Ai, Deus me pegou lá, nem sei o que eu fiz. Deus? Ah, meu filho, de verdade, digo eu, não o Senhor. Opinião, experiência. Na grande maioria das vezes, sabe o que é? A pessoa, é o emocional, é um frenesi, fica louca, é um frenesi, é ela, é uma reação que ela está tendo, não é nem Deus, e muitas das vezes, na grande maioria, nem é o diabo. Tem casos que é o diabo, irmão. Tem casos que o diabo pega a pessoa e finge como se fosse algo de Deus. Já expulsei muito demônio assim, de verdade. Já ministrei libertação de pessoas que vinha falando, por exemplo, na Bíblia lá, Atos capítulo 16, a moça, né? Paulo estava lá e a moça, que era adivinha lá, ia atrás, esses são grandes homens de Deus, e não sei o que e tal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Paulo parou e falou assim, demônio, sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. Ah, mas a menina não estava falando que eles eram homens de Deus, e eram mesmo. Deus está usando eles, Deus está falando através deles. Lógico que Deus estava. Mas era o diabo na boca daquela moça. Vocês estão entendendo? Depois você anota aí, meu irmão. Onde está esse texto que eu citei para vocês? Atos capítulo 16. Não é? Então, Paulo libertou. Às vezes é o demônio. Às vezes é o diabo na vida da pessoa. Tá? Mas na grande maioria das vezes não é não. A grande maioria das vezes é uma reação emocional. É um frenesi, é uma coisa só, sabe, é só barulho, né? Não tem essência, não tem. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então aqui, volta lá, é o dom de línguas, é o dom de variedade, diga comigo, variedade de línguas. Olha lá, uma capacidade sobrenatural de falar em línguas desconhecidas, são celestiais ou humanas, mas que você não conhece, né? Para se comunicar com outros povos, outras nações, sem ter estudado aquela língua, né? Já ouvi tanto testemunho, coisas assim lindas sobre isso, é maravilhoso. E que não foram aprendidas naturalmente. Elas podem ser um sinal para os incrédulos, ou elas são usadas para a sua edificação pessoal. Amém? Quando você ora em línguas, você está trazendo edificação pessoal, mas se tiver um intérprete, é um sinal para os não crentes, ou seja, para os incrédulos, amém? Então esses faz parte dos dons de elocução, dons de fala, são os 3 grupos, esse é o último grupo, que é os dons de fala, dons de elocução, e por último interpretação. Para ter interpretação, precisa ter quem ora em línguas, ou seja, um depende do outro, né? Interpretação de línguas é uma capacidade dada por Deus de interpretar uma mensagem falada em línguas, trazendo entendimento e edificação à igreja. Deixa eu explicar algo para você sobre isso aqui. É interpretação. Agora a gente estava lá, teve um dos preletores, ele era filipinos, né? Falei para vocês, e o pastor Iná, normalmente ele é o intérprete. Olha a palavra que eu estou usando, ele não é o tradutor. Tem alguém aqui que faz tradução de material, de coisa, alguma coisa de uma outra língua? Não tem? Tá. O intérprete não é uma tradução, irmão. Você precisa entender isso, né? Não é como pegar uma frase em inglês, né? E você fazer aquela tradução literal. Não. É interpretação. O dom é dom de interpretação. Às vezes a pessoa está orando em línguas perto de você, e a gente tem que se
se entregar, se confiar. Deus quer fazer isso conosco aqui, igreja. Deus quer nos dar experiências assim. São experiências maravilhosas, gloriosas, nos edificam, sabe? Elas nos levam a crescer, a avançar, a realmente a mergulhar mais profundo na presença de Deus. Deus quer fazer isso contigo, amém? Olha lá, a pessoa está orando em línguas perto de você e o Espírito Santo, ele traz sobre você uma capacitação sobrenatural e você começa a entender. A pessoa está orando e aquilo que ela está orando, você começa na sua mente, dentro de você, é algo que flui dentro de você. Você começa a entender, você começa a interpretar. Mas não é como se você tivesse dog, cachorro, né, bread, pão. Não é isso, irmão. Começa, sabe, aquilo que a pessoa está orando, aquilo dentro de você, uma inspiração do Espírito Santo. Presta atenção, uma inspiração do Espírito Santo começa a trazer para você o entendimento. Esse dom é um dom maravilhoso. Paulo disse para nós, busquem com dedicação os melhores dons. Para a gente encerrar, pessoal do louvor já vai vindo aqui, o horário venceu, está vencendo aí. Pega aí, Romanos capítulo 12, verso 6, é um pouquinho para trás de Corinto. Romanos capítulo 12, é uma lista aqui de dons. Capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 6. Olha lá. Diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Temos diferentes dons. Diga comigo, diferentes dons. São diferentes, irmãos. Não é? São diferentes. Tem que entender isso aí. Não seja ignorante, não seja desinformado. Olha lá, Paulo está explicando. Nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Você lembra o que significa a palavra graça? Aqui, quem lembra? Fala comigo. Favor que nós não merecemos. Olha o que Paulo está dizendo. Os dons são diferentes segundo a graça que nos foi dada. Irmãos, é a graça de Deus. É o favor de Deus. Eu não busco, sabe por quê? Porque eu acho que eu não mereço. Então você nunca vai ter, irmão. Porque se você acha que você tem que merecer, que é por seus méritos, você está fora, cara. Você está, você não vai. Esses dons são dons da? Diga comigo, graça de Deus. Graça de Deus é o favor que a gente não merece. É Deus que decidiu, irmão. Deus decidiu dar. Você buscou, você pediu, falou, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa-me, Senhor, de alguma forma, eu quero ser um canal, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E aqui está dizendo que esses dons que são diferentes, eles são dados pela graça, de acordo com a graça de Deus, que Ele nos é dado. Olha lá, se alguém tem o dom de profetizar, diga comigo, profetizar. Irmão, eu estou orando muito para que esse dom, ele seja fluente aqui na nossa igreja. Eu estou orando por você, de verdade. Eu estou pedindo para o Espírito Santo que o dom da profecia, ele inunde este lugar, que essa seja uma igreja profética, sabe? Uma igreja profética, gente que profetiza em nome do Senhor, gente que libera as palavras de Deus, não a minha palavra, não é a sua, não é o que você acha, o que você pensa, o que você quer, mas as palavras que vêm da boca de Deus. Palavras de Deus. Irmão, se eu fosse você, sabe, eu assim, me dedicava por isso, eu clamava por isso, falou, Deus, tira essa mente aí, eu não mereço. Não, os dons são dons da graça. É porque Deus quer. É porque Deus quer dar. Aí você recebe. Deus chega e fala assim, mas eu não mereço. Deus falou, mas quem disse que é porque você merece? Eu estou dando porque eu quero, né? Se alguém chegasse aqui e desse uma Ferrari para você, estou aqui, você ia falar o quê? Mas eu não mereço. Tudo bem, mas eu quero dar. Se a pessoa quer dar, recebe, meu irmão. Deus quer dar. Central, Deus quer dar. Deus quer dar. E aí o que você faz? Recebe os dons da graça de Deus. Aí Paulo diz aqui, aqueles que profetizam, que tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Acredite. Se o seu dom é servir, sirva. Tem gente que tem você já conheceu gente que tem dom de servir, irmão? Irmãos, eu já conheci pessoas que elas têm uma graça de Deus, é um dom. E você fala assim, não é normal isso aqui. As pessoas têm uma capacitação, aquilo só pode ser sobrenatural. Elas são servas mesmo,
são servas. Paulo está dizendo aqui, aquele que tem esse dom, qual é o dom? De servir, o dom de servir, serve, irmão. Se é ensinar, ensine. Irmão, tem gente aqui que, olha, você está bloqueando. Deus às vezes quer usar a tua vida para ser um canal, para ensinar, dom de ensino. Tem gente que tem uma graça de Deus. Eu não sou, irmão, de verdade. Eu não é minha área forte, não é o meu dom forte, né? Ensino, eu me meto nesse lugar, mas não é mesmo, né? Mas tem gente que a minha amada, por exemplo, minha amada, as pregações da minha amada são ensino, irmão, verdade, não é porque ela está aqui não, né? Tampa o ouvido, irmão. Quando ela prega, não sei, vocês estão aqui, vocês podem dizer quem é daqui, sabe o que eu estou falando. Mas quando minha amada, tem pregação da minha amada, de 5 anos atrás, que eu ouvi, eu lembro tintim por tintim. Quem mais aqui? De verdade. Te ensina. É assim, é concatenado, é igual as minhas mensagens, né, irmãos? Eu não sei ainda como Deus. É que Deus, irmão, Deus gosta de burro. Deus gosta. Jesus entrou montado num burro em Jerusalém, né? Então quando Jesus monta em mim, irmão, é uma bênção. O fogo cai, Deus vem, o Espírito Santo opera. É assim que Deus faz, né? Mas eu não tenho a graça, eu não tenho esse dom, né? Minha amada, ela ensina, você entende, eu ouço as mensagens dela, tem mensagens dela que eu ouço 3, 4 vezes, eu falo, nossa, sabe, que ela vai explicando assim, tintim por tintim, faz sentido, entra na minha mente. Isso é um dom, isso é um dom da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui, se você ensina, se você tem um dom de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, irmão, animar, irmão, que assim faça. Eu acredito que eu tenho esse dom aqui, eu sou bom nesse negócio, sou usado por Deus nessa área, né? Tem mais alguém aqui usado por Deus para ajudar, animar, gente que sabe, fortalece o outro, gente que tem palavra de Deus para dizer assim, não, vai cara, levanta em nome de Jesus, Deus é na tua vida, você vai conseguir, você vai vencer. Irmão, se você tem o dom de dar ânimo, faz isso, que assim faça. Se é de contribuir, contribua generosamente. Você tem o dom de contribuir, irmão? Tem gente que tem um dom, não é contribuição, todos nós contribuímos, todos nós ofertamos, damos alguma coisa, mas tem gente que tem um dom, que é aqui, é um dom de contribuir, faz com generosidade. Irmão, isso aqui é uma benção, isso aqui é poderoso, é algo tremendo. A pessoa que tem o dom da contribuição é uma coisa poderosa. Olha lá, se você tem o dom de contribuir, que você faça isso de forma generosa. Se é exercer liderança, tenho orado muito para que Deus levante líderes nessa casa. Tenho pedido para que Deus levante. Tem gente, irmão, tem gente que tem uma graça de Deus. A pastora, eu vou ficar falando dela, mas o dom dela de liderança é muito mais forte do que o meu. Isso aí é notório, né? Todo mundo sabe disso, né? Embora eu sou o pastor, mas assim, o dom de liderança da minha amada é assim, muito além do meu, né? Eu tenho uma liderança, né? Até muito do que eu lidero a partir do desenvolvimento. Eu desenvolvi, eu fui aprendendo, fui treinando, fui né, esmerando aí. Mas assim, minha amada tem um dom natural, já nasceu desde criança, né, na casa, na família, liderava o pai, liderava a mãe, liderava os irmãos, liderava os primos, liderava todo mundo, que é o dom da graça de Deus. Mas aqui fala assim, se alguém tem o dom da liderança, exerce a liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Fica de pé, central. Irmão, mergulha. Domingo que vem eu vou continuar a mensagem, eu vou pregar só sobre Efésios. Só sobre Efésios. Eu vou trazer algo para você aqui, assim, olha, e vai ser o inaugurar de uma nova estação aqui na Central. Nós vamos inaugurar uma nova estação aqui na nossa igreja, a partir dessa palavra de Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do verso, já vai lendo até se você quiser, mas lê aí Romanos capítulo 12, verso 6 que nós lemos, lê Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, mas lê mesmo, medita, fala, Deus fala comigo. Por quê? Irmão, Deus vai derramar sobre essa casa. Eu vejo pelo Espírito de Deus, e eu vejo mesmo, irmão, eu vejo até com o olho aberto, isso é maravilhoso, como que estivesse, sabe, caindo assim, sabe, como se tivesse uma, assim, não é uma goteira, é diferente, porque não é água, sabe, é uma coisa brilhante assim, caindo sobre sua cabeça, caindo sobre você, sabe, é uma visitação dos céus, meu irmão,
é uma visitação dos céus, os dons de Deus, é uma capacitação sobrenatural. Sabe por quê? Nós vamos precisar muito, Central. Nós vamos precisar, para onde Deus está nos levando, nós vamos precisar muito desse revestimento, nós vamos precisar muito dessas ferramentas, para aquilo que Deus vai fazer em mim e você, por mim e por você, e através de mim e através de você. Nós vamos precisar desse revestimento, dessa capacitação, dos dons do Espírito de Deus, dons do Espírito Santo, dons. Mas ó, irmão, quem que vai viver isso? Aqueles que buscarem com dedicação. Sai da ignorância, irmão. Sai desse lugar. Sai da desinformação. Ai, mas será que Deus vai usar uma pessoa como eu, meu irmão? Deus usou um jumento, vai usar você. Ele me usa, uai. Por que Ele não vai usar você? Ele vai usar todos nós. Todos nós. Não tem ninguém aqui. Ah, mas eu. Não, irmão. Muda o disco aí. Vira esse disco aí. Essa coisa do patinho feio, do incapaz, do insuficiente. Não é você, é Deus, é o Espírito Santo. Deus vai ungir, Deus vai dar para você essa capacitação sobrenatural. Vamos adorar o Senhor e depois eu quero orar com você. Eu quero orar por você.